Opa, tudo bom, gente? Aí, ó, estamos chegando aí. Estão me ouvindo bem? Já estamos aqui pontualmente com 2 minutos de atraso. Minha chefe já chegou, doutora professora Adriana, né? Tá aqui. Nossa, Claudovan, professora Rogéria, ó, Pedro aqui, ó. Acabou de chegar. Pedro, manda a solicitação aí pra gente começar. E tô muito feliz aí de estar aqui, gente, ó. Direito e Vinho, né? A gente está aqui com a Camila também aí, a Karina, olha quanta gente bacana aí, ó. Então essa ideia aqui do Direito e Vinho, da gente aproveitar aí essas sextas-feiras, poder falar sobre direito, né? A gente poder discutir um assunto, né? Sobre... Aí, ó, Karen também, nossa, quanta coisa, gente bacana. Eu fico assim, isso acaba aí te aproximando, né? A gente nessa situação aí difícil de confinamento. Meu sócio aí, ó, nosso decano do escritório, doutor Luciano Machado. Claudovan, fotógrafo. Pedrinho, cadê você, Pedrinho? Manda a solicitação aqui. Deixa eu ver se eu acho você aqui. Aqui. Vai ser mais fácil de mandar aqui. Mandei aí. Mandei Pedrinho aí. Vamos ver se ele dá uma resposta aí pra gente. E, gente, hoje, né? Então já antecipando aí, o pessoal tá entrando. Nós vamos ter o Pedro aí daqui a pouco. E o tema hoje, que envolve a parte de vinho, a gente vai falar sobre a Sangiovese. E a gente vai fazer alguns links da Sangiovese. Eu anotei aqui, ó, para a gente fazer alguns links aí da Sangiovese. Aí, ó, o homem chegou aí, ó. Beleza, Pedrinho? E aí, Tranquilo aí? Maza? Como é que Tudo você tá? Tudo jóia? bem? Taça na mão? Então, antes de tudo aí, ó, um brinde Um de brinde. Sangiovese. Qual a É. Sangiovese, qual a Sangiovese que você está bebendo aí hoje? Vamos ver aí para a São gente. Brunello. Bate. Um Brunello é um vinho clássico. Um Brunello é um vinho clássico. Poxa, que bacana. Eu quero E ver o ó, seu aí, Maza. o meu vinho que eu tô aqui é um vinho, eu vou falar um pouquinho deles aqui. É um Sangiovese de uma área muito pouco conhecida. Ela fica perto da região de Pisa, tá? Eu vou falar um pouquinho dele lá no meio do caminho, tá? Que a gente falou, eu falei no grupo sobre várias formas de Sangiovese aí essa semana, mas aqui no curso eu vou falar, isso tem a ver aqui com uma questão que eu vou te colocar, tá, Pedrinho? Então, ó, pra gente aí já iniciar, então, gente, para todo mundo que tá aí, ó, um brinde, né? Muito feliz de a gente estar aqui nessa sexta-feira, todos amigos. E agora vamos começar aí, ó, com esse bate-papo, né? Esse projeto que a gente tem aqui, com meu amigo, meu irmão. Eu posso falar de coração. Eu acho que a vida me deu assim grandes amigos e amigos às vezes até um pouco depois de uma certa idade, né? Não estou me referindo a mim, não. Estou me referindo a você, né, Pedro? Que você ficou, né? Você é um cara mais velho, né? Mas o Pedrinho é um grande amigo meu aí, um grande parceiro, inclusive acadêmico. E então para mim é um prazer muito grande. O Pedrinho vai falar sobre negócios jurídicos processuais, né, que na verdade dentro de um contrato, que é essa figura do negócio jurídico pré-processual. A obra dele é uma obra conhecidíssima, já está na 4ª edição sobre negócio jurídico processual. Ele faz parte aí do Procnet, esse grupo de estudos, e veja, esse Direito e Vinho, nós estamos aqui falando sobre vinho, direito e tal, mas aqui todos os convidados são professores doutores, são professores vinculados a programas de pós-graduação e que possuem grupos de pesquisa vinculados à CAPES, né? Então aqui é o nosso assunto. Tive a oportunidade de estar lá no NEAPA, né, para a gente bater um papo lá. Então, poxa, é um prazer muito grande. Então, Pedrinho, eu estou assim, muito feliz, né, de tê-lo aqui. E aí, já vou te passar a palavra aí para você fazer quiser fazer uma apresentação, um salve aí, mas eu já quero começar já o assunto, porque a gente tem muita coisa legal, porque seu tema é um tema muito bacana, é um tema muito importante para quem advoga e para quem gosta de vinho, você vai me permitir falar sobre a Sangiovese. Então nós vamos unir aqui o útil ao agradável. Então a palavra está contigo aí para você fazer aí um salve enquanto eu dou um golinho aqui no meu bom Sangiovese. 2006. Ô, meu amigo Rodrigo Mazei,
primeiro eu quero, assim, de maneira bem sincera aqui, fazer um agradecimento público. Você é um cara que... Eu tenho uma admiração muito grande por você. E a gente se aproximou muito nos últimos 4, 5 anos. Temos projetos em conjunto, mas foi uma das grandes amizades que o processo civil me deu. E eu tenho muita gratidão por isso. Então é um privilégio, em qualquer circunstância, conversar contigo, bater um papo, ainda que à distância, ainda que nessas condições extremas. Né? Uma situação muito complicada, né? Do ponto de vista da saúde pública. Antes de começar aqui a live, eu estava com um cliente, que é um hospital aqui da cidade. Então, realmente, a situação muito preocupante, muito preocupante. Mas estamos aqui para tentar, de alguma forma, minimizar isso. Né? Então, eu quero te parabenizar pela iniciativa de fazer as lives, associando direito e vinho, eu assisti a live com o William, foi fantástico. Então, tornando aí o assunto mais interessante, fazendo essa interação que você sabe muito bem fazer. Além de você ser um professor de excelência, você é um conhecedor de vinhos fora do normal, né? Fora do padrão. Ó, eu vou fazer aqui já uma provocação. Olha que eu vou fazer uma provocação para os advogados que tem aqui. Os advogados, o pessoal do direito. Já de plano. Eu vou fazer uma brincadeira que eu falei hoje lá na reunião do escritório. Eu tenho certeza que, olha como é que os assuntos são interessantes, que os colegas advogados, até os juízes aqui, eles já participaram de negócio jurídico processual, como também já beberam vinho com a Sangiovese. Eu vou explicar isso lá na frente. E aí, Pedrinho, para poder assim, colocar todo mundo digamos assim, para a gente iniciar a conversa, eu queria que você fizesse assim, um breve resumo do que você considera o negócio jurídico processual, ok? E a ideia, além do negócio jurídico processual, o que você considera como fazendo dentro dessa espécie, o que seria o negócio jurídico pré-processual? Maravilha, então vamos lá. O negócio jurídico... Primeiro vou partir do negócio processual, o negócio jurídico processual. E depois eu chego no pré-processual, que para mim são coisas diferentes. Tá? Eu acho que essa é uma distinção importante do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista científico, mas eu acho que essa é uma distinção que também tem consequências práticas. Então, o que seria um negócio jurídico processual? Antes de tudo, seria um negócio jurídico formado, no seu suporte fático, pela exteriorização de vontade, né? Como qualquer ato jurídico, tem que ter uma vontade exteriorizada, associado ao poder de autorregramento da vontade, como também sucede em qualquer negócio jurídico. E o que nos permite adjetivar um negócio jurídico de processual é justamente uma relação de referibilidade que esse negócio jurídico tenha com um determinado procedimento. Eu acho que o negócio jurídico, para ser processual, como sucede com qualquer fato jurídico processual, precisa estar referido a um procedimento, ainda que ele não esteja inserido no procedimento, são coisas diferentes. Eu posso ter um negócio jurídico que faça parte da cadeia procedimental, mas eu posso ter um negócio jurídico exterior ao procedimento, mas que repercuta nele. Quando isso acontece, nós temos, então, um negócio jurídico processual. E o que seria, então, o negócio jurídico pré-processual? O pré-processual seria o negócio jurídico que antecede ao procedimento. Ele é anterior à litispendência. E por isso, na minha concepção, é um negócio jurídico de direito material. Ainda que o seu conteúdo, ainda que o seu objeto seja um futuro processo. E é assim que sucede. Quando você faz um acordo sobre uma questão processual e insere num contrato uma cláusula, por exemplo, uma cláusula compromissória, um pacto para a eleição de foro, você está negociando e inserindo uma convenção sobre um processo que pode nem existir, pode ser que o processo sequer exista. Então, o objeto é o processo, mas eu não trato
esse tipo de negócio jurídico ainda como um negócio jurídico processual. Porque para que ele seja processual, ele tem que ser contemporâneo a um procedimento. Entendi. Então, eu vou te fazer uma pergunta, já te fazendo uma provocação. Tá. Então, pegando o nosso tema aqui, negócio jurídico processual, negócio jurídico, né, envolvendo processo, negócio jurídico, que o objeto seja processo, que esteja inserido num contrato, então, nessa perspectiva, é um negócio de direito material. Perfeito. Muito embora, Masa, veja só, o fato de ser negócio jurídico de direito material não significa dizer que as normas do Código de Processo Civil não se apliquem a ele. Pelo contrário, se a gente for observar, por exemplo, o artigo 190 do CPC, ele prevê negócios jurídicos atípicos, pré-processuais e processuais. Então, o Código, vou usar aqui uma expressão que você gosta muito, o artigo 190 acaba sendo uma norma bifronte. Você gosta muito dessa expressão, né? Porque ele alcança os pré-processuais e também os processuais. Tá? Mas o raciocínio é esse mesmo. Veja como é que... E aí alguém fez essa pergunta aqui, colocou isso. Olha como é que isso é importante compreender, trazer essa questão. Porque, então, por exemplo, se eu trabalhar com relação de consumo, eu tenho um negócio jurídico, né? Vamos falar aqui negócio jurídico processual de um modo geral. Né? Se eu tenho um negócio jurídico processual inserido num contrato de consumo, por exemplo, então eu tenho que levar em consideração aquelas questões que envolvem o direito material, por exemplo, ligado ao consumidor. Então, por exemplo, teria diferença nesse caso? Teria uma diferença entre a gente trabalhar entre negócio jurídico, se for um contrato de consumo, se for por exemplo, se for um contrato empresarial, vai ter uma diferença, então. Isso vai impactar de uma forma diferente. Isso pode impactar de forma diferente. Pode impactar do ponto de vista da nulidade, do regime de invalidação, por exemplo, que não é o mesmo. Então, um negócio jurídico pré-processual, na minha opinião, se submete ao regime de direito material, enquanto o processo a que ele se refere não é ajuizado. Tá? Então, se eu precisar anular um contrato que tenha em seu conteúdo uma cláusula de negociação processual. Então, qual vai ser meu parâmetro normativo? Já que a gente está falando aqui para advogados também, tenho visto vários entrarem aí, uma galera. Tem aqui Marcos Zerar entrando. Marquinho aí. Galera aí. Marquinho. Um orientando meu lá de Lisboa aí, ó. Tá o FAO aí, ó. Chegou aqui agora. Zé Hilton, mas continue aí. Então, o meu parâmetro normativo qual vai ser? Para justificar aquela invalidação? Vão ser as normas de direito material. Eu não vou poder aplicar, por exemplo, o regime de invalidades processuais do CPC para esse negócio jurídico. Até porque eu costumo dizer que no CPC não há um sistema de invalidades, existe um sistema de sanação de defeitos. Né? Perfeito. Então, olha que interessante. Aí a gente vai em um ponto, e eu tinha um vídeo sobre isso lá na época do Pinga Fogo no Processo. O que eu falei lá? Eu falei textualmente isso. Eu falei, olha, negócio jurídico processual em relação de consumo, em regra, para mim, isso precisa ser destacado no contrato. Especialmente se o negócio jurídico processual coloca o consumidor numa situação de desvantagem. Porque aí nós vamos aplicar aquela regra lá do artigo 54, parágrafo 3º. Ou seja, toda vez que eu tiver uma cláusula inserida no contrato de consumo que coloque ele numa situação restritiva, que mude o curso natural, né, numa situação, ela só pode, é necessário que haja um destaque, que né, por outro caminho, a gente está chegando aqui ao mesmo ponto. Né? E aí, Pedro, eu vou te fazer aqui, ó, olha que interessante, aí para o pessoal do vinho aí, que bacana. Existem vinhos com a Sangiovese, em que a lei já delimita especificamente como é que esses vinhos têm que ser feitos. Então, normalmente são os vinhos que os que chama denominação de origem controlada ou denominação de origem controlada e garantida, DOC e DOCG, ok? Então, por exemplo, o Brunello que você está bebendo aí, o vinho que eu estou bebendo aqui, você está bebendo um DOCG, eu estou bebendo aqui um DOC. Esses vinhos, por exemplo, esse vinho aqui, a legislação fala que tem que ter 85% de Sangiovese,
um tempo tal, ou seja, a legislação ela fixa os limites quanto ao vinho, ok? Mas, ao mesmo tempo, a própria legislação lá, o IGT, Indicação Geográfica Típica, fala o seguinte, olha, se você utilizar o vinho aqui dessa região aqui, você pode dizer que esse vinho é toscano. Em outras palavras, olha que bacana, quando eu tenho a Sangiovese, eu posso ter uma Sangiovese como um negócio jurídico processual típico, que é aquilo que a lei delimita, que o negócio jurídico processual. Vê se eu estou certo ou estou errado, a minha comparação. O negócio jurídico processual típico, a legislação delimita. Mas o 190 criou um IGT, ou seja, eu posso criar qualquer Sangiovese, desde que o objeto seja certo. Seria correto isso aí? Eu acho que é perfeita essa sua associação. E me corrija se eu estiver errado, porque eu não teria coragem de falar sobre vinho contigo sem pedir sua permissão. A Sangiovese, além de tudo, é uma uva flexível. É uma uva que proporciona boas combinações, né? Boas combinações. Ali na Toscana, por exemplo, há combinações de Sangiovese com Merlot, por exemplo, que eu já ouvi dizer que são muito boas. Aí você tem 80% Sangiovese e 20% Merlot. Então isso mostra também que você pode ter uma tipicidade aí dentro da... Isso combina então, com a uva, né? Ou sim, não? Sim, ó, seriam os super toscanos. Seriam esses vinhos que são variáveis. Aí, olha só, o super toscano, esses vinhos que a Sangiovese é variável, eles funcionariam, nesse sentido, como os negócios jurídicos processuais atípicos. E aí, o que eu queria, assim, que seria legal, para a gente, já que a gente tocou nesse assunto, comparando aqui com vinho, me dê um exemplo, assim, me dê alguns exemplos assim, que você acha de negócios jurídicos pré-processuais, típicos e atípicos, que seriam interessantes. Vamos lá. Vamos começar pelos típicos. Negócios pré-processuais típicos, vou ficar aqui nos mais difundidos. Cláusula compromissória. Perfeito. E pacto de eleição de foro. Então, são negócios típicos. A lei já diz quais são seus requisitos, os limites que eu tenho para convencionar o foro, a escolha do foro. E os atípicos são aqueles resultado do exercício do poder de autorregramento lá extraído do artigo 190. E a grande vantagem do artigo 190 é que ele permite vários arranjos, né? Várias composições. Então você tem, por exemplo, como negócio atípico, você pode fazer um pacto sobre provas inserido no contrato. Você pode simplificar o procedimento probatório do futuro processo como uma cláusula contratual. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, já que o Rafael Calmon aqui, ó, uma vez eu falei isso, ele, de certa maneira, adotou. Quando você, no pacto antinupcial, você vê como é que isso pode ter é a que eu chamo a cláusula anti-baixaria. Ou seja, na hora que você faz o pacto antinupcial, fala, olha, se houver o divórcio e tal, determinadas provas estão vedadas. Ou seja, a cognição aqui não pode trabalhar com determinadas provas. Veja, isso aí seria por que ele seria pré-processual? E isso é legal, que tem um pouco a ver com o bate-papo de ontem lá que a gente teve lá sobre testamento, porque apesar de a gente ter falado em contrato, o negócio jurídico processual, ele não necessariamente ele precisa estar inserido em contrato nesse sentido, contrato nesse modelo, né? O negócio jurídico pré-processual pode estar inserido em quê? Em outros modelos de negócio jurídico processual, como esse caso, né, que eu falei agora do pacto antinupcial. Então, eu acho que acho que é muito interessante esse exemplo. Né? Muito interessante. E aí, ó, o gancho que eu falei com vocês. E aí eu provo para vocês aqui, o pessoal que está aqui. Vocês, boa parte, mesmo quem não é advogado, já fez negócio jurídico pré-processual. Porque se você fez uma cláusula de eleição, você fez ou não fez um negócio jurídico pré-processual? Fez. Não é? Concorda comigo, Pedro? E olha como é que isso tem a ver com a Sangiovese. Se você bebeu um vinho da Toscana, provavelmente você bebeu o quê? Sangiovese. Aí, ó, outro link aí. Porque na Toscana, então, por exemplo, quem bebeu um Chianti, já bebeu Sangiovese. Então, você não conhece a Sangiovese. Se bebeu Chianti, bebeu vinho da Toscana, muito provavelmente você
muito provavelmente você já teve contato com a Sangiovese. Bom, agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. E você acha, por exemplo, vamos lá, o que a gente pode utilizar, vamos pensar assim, você acha vamos tentar ressaltar, assim, o que a gente teria, assim, fazer uma análise, assim, o que você acha que são os pontos que mais ressaltam, além da questão topográfica, se existem outros pontos, o que mais a gente tem que prestar atenção quanto à questão do negócio jurídico pré-processual e do negócio jurídico processual? Por exemplo, a questão da capacidade das partes. Você acha que isso é relevante, é igual? O que você acha? Sim, eu acho totalmente relevante, né? Inclusive, o 190, para falar aqui dos atípicos, né? Dos negócios pré-processuais atípicos, ele fala que o negócio exige que as partes sejam plenamente capazes, né? Esse é acho que um primeiro aspecto que a gente tem que ressaltar é que a parte pode ser representada, a representação supre a incapacidade. Porque, num primeiro momento, alguns chegaram a defender que quem é incapaz não pode fazer negócio jurídico pré-processual e processual, ainda que esteja representado. Me parece que essa não deve ser a leitura. Quem não pode fazer é quem é incapaz e não se apresenta ali com seu representante. A pessoa que está sujeita a um regime de decisão apoiada, por exemplo, eu não vejo nenhum problema que possa fazer negócio jurídico pré-processual ou processual. Deixa eu fazer um adendo aí, que isso é muito importante, queria chamar a atenção dos colegas. Tomem atenção, esse ponto que o Pedrinho falou aqui agora é muito importante, porque isso não é só no negócio jurídico processual. Há vários momentos em que o Código de Processo Civil, ele faz uma análise sobre capacidade. E qual que é um grande equívoco que as pessoas têm feito hoje? Ligada essa capacidade àquela capacidade antiga do Código Civil. O sistema de capacidade está todo alterado. Veja como é que isso é importante, Pedrinho. Olha como é que a sua observação. Eu vou passar a bola para você. Estou te dando a chance de você dar um gole aí no vinho, hein? Você está aí de bico seco, estou te dando a chance de dar um gole no vinho. Olha só como é que isso é interessante. No inventário, o inventário extrajudicial, se admite só apenas o inventário extrajudicial se todos os interessados forem capazes. Aí a pergunta que eu faço, essa capacidade, na verdade, quando foi redigida, era a capacidade do Código Civil. Só que essa capacidade não é do Código Civil. Essa capacidade é a capacidade do EPD. Então eu não posso ter um sistema diferente. Olha como é que isso é massa de dente conjugando. Então o artigo 190, na verdade, ele tem uma repercussão, esse sistema de capacidade do 190 é o mesmo do 610 do Código de Processo Civil, pelo menos na minha visão, quanto ao inventário. O que você acha disso? Concordo plenamente contigo. Perfeita essa sua associação. E agora deixa eu fazer uma provocação, já que você tocou no inventário, não é bem negócio processual inserido em contrato, né, que é o tema da live, mas acabou entrando aí. O que você acha? É possível colocar uma negociação processual em testamento, que não é contrato, mas é um negócio jurídico unilateral? O que você acha? Olha, é um tema que eu tenho estudado. Eu tenho um pouco de dificuldade como convenção, porque a ideia do testamento, veja, como ideia de ato liberatório, ele se equipara à doação. Então, olha, eu vou te devolver a bola. Seria possível um negócio jurídico processual na doação? Se a sua resposta for positiva, muito provavelmente será possível o negócio jurídico processual no testamento. Então, eu acho que há determinadas situações. Agora, o que eu acho que uma das situações que para mim, que ela é diferente no testamento, é que, digamos, a pessoa que faz o pacto, na hora que ele tem eficácia, ele não está aqui. O pacto não, o negócio. Então, isso para mim dá um... Isso é um problema, né? É um problema. Mas sem fazer propaganda, mas já o fazendo, isso é um dos assuntos que eu vou ter que enfrentar lá nos meus comentários lá da Saraiva sobre inventário e partilha. Então, já que você me deu uma bomba aqui, eu vou te devolver uma bomba pior ainda. Manda. Já que entre amigo aqui. Pedro, olha só. Nós estamos falando, então, negócio jurídico pré-processual. Então, para ser didático, para quem entrou agora, negócio jurídico pré-processual,
seria sinônimo, né? Seria um sinônimo, não, seria uma espécie, para ser mais preciso, de negócio jurídico inserido em contrato. Perfeito? Perfeito. Porque eu posso, né? Posso ter outros negócios jurídicos, até pelo que a gente colocou. Mas veja, então, que eu vou te fazer uma pergunta agora. Essa pergunta agora é faixa preta, hein? Então, com o William lá, teve um momento Merlot. Aqui vai ser o momento Sangiovese, hein? Que é Vou até me preparar, se aqui. prepara, é o momento Sangiovese, hein? Você acha que seria possível? Você acha que seria possível? Então, eu tenho lá, eu fiz há 1 ano e meio, há 2 anos, eu fiz um contrato, e dentro desse contrato, eu tenho lá um negócio jurídico pré-processual. Perfeito? Perfeito. Estamos em época de Covid-19, em que se fala em renegociação dos contratos, adequação dos contratos. E veja, já dando minha opinião, não quero exteriorizar minha opinião, mas já vou exteriorizar um pouco. Aquela cláusula do negócio jurídico, aquela cláusula... Gente, presta atenção que isso aqui agora é faixa preta, hein? É só para faixa preta. Aquela cláusula, aquele negócio jurídico processual só foi feito em decorrência do próprio contexto do contrato. Perfeito? Que isso é muito interessante. Porque, na minha visão, muitas das vezes o negócio jurídico pré-processual ele está interligado à ideia do contrato. Eu não posso olhar isso de uma forma isolada. Perfeito? Bom, então já exteriorizei minha opinião, não quero te influenciar, mas eu te digo o seguinte: é possível, então, revisar, é possível reanalisar, é possível reanalisar um negócio jurídico pré-processual em tempos de Covid? Excelente pergunta, né? Excelente e pertinente, atualíssima. Antes de responder, quero mandar um abraço aqui para o Nilson, para o Felipe, que entraram aqui, estou vendo agora. Deixa eu te falar, eu faço questão que Claudovan tire uma foto, hein? Que Claudovan é o nosso fotógrafo oficial. Ele tem que estar aqui, eu acho que ele está aqui. Eu vi ele mais cedo aí, não sei se ele fugiu. Entrou, ele tava... acho que ele não fugiu, não. Acho que ele não fugiu, não. Ele agora está estudando negócios processuais. Ele vai... eu acho que ele está aqui ainda. Bom, tá aqui o Anderson. Aí, um abraço apareceu, aqui pro Anderson. Apareceu, né? Vamos lá. Mas responde essa pergunta que ela é faixa preta. A doutora Cristiana aqui, ó, excepcional advogada capixaba aqui, ó, ela já está interessada aí, porque eu tenho certeza que isso é uma situação que nós, como advogados, nós vamos passar. Vamos lá. Eu tô aqui, um abraço para a Evelyn também aqui. Ó. Evelyn já queria participar da live com uma semana de antecedência. O Nando Prímola. Vamos lá. Eu acho, Maza, que, e dentro da minha premissa, dentro dessa perspectiva que eu tento adotar no meu livro, se o negócio jurídico pré-processual é um negócio jurídico de direito material, assim, eu não teria muita dificuldade de admitir que ele esteja sujeito à revisão, em função de uma onerosidade excessiva ou de uma situação de imprevisão. Imagine uma situação concreta. Imagine que há 1 ano eu tenha feito um contrato e tenha inserido nesse contrato uma cláusula que objetivasse acelerar o fluxo do procedimento. Eu queria, de alguma forma, otimizar o processo para que ele tenha o menor tempo possível. Então, o que é que eu fiz? Eu suprimi audiências e restringi a duração dos prazos processuais. E agora eu precisei judicializar a questão, discutir aquele contrato, agora em tempos de pandemia, e eu tenho lá uma cláusula que vai me colocar numa situação processual um pouco melindrosa, porque os prazos vão ser aqueles que eu ajustei há 1 ano, que são exíguos e pode até me gerar um problema sério no que diz respeito ao cumprimento do prazo, principalmente se o processo não for eletrônico. Então, olha aí o problema. Eu posso revisar esse contrato, esse negócio jurídico pré-processual? Me parece que sim. Me parece que sim. Eu pensei, por exemplo, em época de confinamento, você cria uma cláusula em que você tem, por exemplo, para produção de prova. Que a produção de prova ela é toda física. Ou seja, uma situação de colheita de prova que é contrária ao confinamento. Eu vou ter que revisar.
Veja, Tem olha que como é que é revisar. interessante. Olha Claro. como é que esse assunto ele é interessante. E aí, gente, olha como é que é bacana. Aí vocês falam, pô, mas é meio maluco, fica juntando vinho com temas de direito. Olha outro ponto curioso que nós chegamos Deixa eu aqui só da fazer São uma João. parte nessa provocação, Deixo, Márcia. Antes que você lógico, faça aí deixo. mais uma provocação deixo. faixa preta, deixa eu. Não, deixa. é, Deixa que eu ver, eu vou comer um queijinho aqui e já vou ah, tomar mais um gole, porque eu já vou fazer um gancho aqui da Sangiovese com essa questão. mas veja só. Da mesma forma que eu também posso pensar o negócio jurídico processual como uma forma de solucionar um problema que tenha sido criado em função da pandemia. Aliás, Perfeito. muitos problemas que hoje nós vivenciamos em razão da pandemia podem ser, pelo menos, minimizados com negócios jurídicos processuais. Por exemplo, fazer um acordo para suspender o prazo, fazer um acordo para afastar um meio de prova ou adaptar a produção daquela prova, fazer um acordo para fazer uma audiência à distância, que é possível. Por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui de Alagoas possibilita que se faça uma audiência, aquela audiência preliminar do artigo 334, ela pode ser feita por videoconferência. Mas essa audiência só acontece se as partes concordarem. Ou seja, veja a que ponto chegou o tribunal. O tribunal condicionou a realizar uma audiência por videoconferência a uma negociação processual das partes. Se não houver concordância das partes, a audiência não vai ser marcada e vai ser realizada posteriormente nos meios convencionais. Às vezes, como você falou aí, eu vou precisar de uma prova, mas essa prova fica indisponível para mim nesse momento de pandemia. A repartição pública está fechada. Como é que eu vou obter o documento ou a certidão necessária para provar um determinado fato? Então, eu vou precisar, de repente, de um ajuste, suspender o processo, enfim, vários artifícios para conseguir evitar um dano. E a ferramenta do negócio processual serve muito bem para isso. Ó, eu vou te dar, Se você não quiser entregar a solução desse problema para o juiz, que não é nenhum problema também, não é nenhum problema, mas me parece preferível que as próprias partes encontrem a melhor solução do que arbitrar isso a decisão judicial. ó, posso dar um exemplo simples, uma coisa Sim, simples? claro. Imagine quem fez um calendário e o calendário foi abalroado. Para quem entende que calendário é negócio jurídico processual, eu não tenho dificuldade de entender. Para mim é uma subespécie, mas é negócio jurídico processual, eu particularmente. O professor Cabral entende que não, mas eu particularmente acho que é uma subespécie, mas acho que é, não foge do grande tronco. Imagine um calendário, que o calendário é um processo complexo, você tem um grande calendário, e o calendário foi alcançado pela Covid. Como é que eu não vou revisar isso? Ainda mais se o ato, olha como é que é interessante, se o ato que estiver vinculado ao calendário demande uma questão de prova física. Então, assim, é interessante, o Pedro, estou falando. E aí, vou voltar lá atrás, olha aqui agora, ó. Tá, tô vendo a Thaís aí, ó. Grande Marcelo Ribeiro aí também, aí, ó. Marcelo entrou? Entrou Abraço ao agora aí, Marcelo. Marcelo é parceiro. Marcelão é gente finíssima. Dani aí também, minha aluna aqui de Vitória. Caio, meu orientando aí. E Caio é juiz. E aí, ó, então antes de eu falar aqui do momento, o que acontece? Tem uns juízes, aí, ó, vai a dica aqui, hein? A dica aqui, aproveitar a dica aqui da live. Tem uma situação que ela é interessante, que alguns juízes inteligentes estão fazendo. Eles colocam, na audiência, ele coloca as partes para negociar e o próprio juiz, ele passa a ser um mediador da negociação. Ou seja, a negociação não envolve o juiz, envolve os advogados, mas ele funciona quase como um mediador. E na hora que ele encerra aquilo ali, você sabe como é que ele lança para a ata? As partes, os seus advogados, pactuaram um negócio jurídico processual e dita um negócio jurídico processual. Então, essa é uma técnica que poderia, eu chamo isso do juiz estimulador, do juiz facilitador do negócio jurídico processual. Porque ele não precisa ser um sujeito ativo do negócio jurídico processual, mas ele pode ser um elemento externo como facilitador do negócio jurídico processual. Perfeito. E aí Esse exemplo foi fantástico.
Agora, veja que é uma armadilha também, aí a preocupação dos advogados, já que existem advogados aqui nos assistindo. Houve um caso, vou contar aqui rapidamente, de um juiz que, em audiência, isso foi na Justiça do Trabalho, em audiência, ele proferiu a sentença e perguntou às partes: e aí, o que vocês acharam da minha sentença? Tá bacana a sentença? Tá legal? E você sabe, né? Advogado não vai peitar o juiz na mesa de audiência, vai dizer que essa sentença não presta. Não, a sentença não é muito boa. Vocês identificam aí algum problema na minha sentença? Não, a sentença está uma maravilha. O juiz mandou colocar na ata: as partes realizaram um negócio processual e abriram mão do embargo de declaração. É preciso estar atento. Né? É por isso que eu faço essa advertência. Né? Mas aí, olha como é que é bacana. Aí vamos voltar lá para trás. Ó, a Maria Angélica entrou aí, ó. Aí, ó. Ó, meu primo, ó, meu primo Gustavo aí, ó. É seu primo? Esse é meu primo baiano. Angélica entrou? Entrou. Porque aqui tá aparecendo aqui mais rápido, ó. E aqui só tá entrando vascaíno aqui, né? Então, um negócio aqui. Antes que faça uma piada, não é pelo fato de estar entrando com a vascaíno que a live vai cair, não, tá? Não. Mas olha só, isso é bem interessante. E Caim, voltando para olha como é que o negócio jurídico processual ele trabalha, é um contato direto com o direito civil. Não sei se Marquinho está aí, ó, Guilherme Juiz aí está ouvindo aí. Se Marquinho tá aí, Marquinho Herarte está ouvindo, que eu falei, hoje eu cobrei num grupo lá de civilistas, que os civilistas precisam falar mais sobre o negócio jurídico processual. Porque a renúncia no negócio, a renúncia enquanto negócio jurídico, ela tem interpretação restritiva. Então, a renúncia enquanto negócio jurídico processual, ela tem uma interpretação que ela tem que ser adequada ao negócio jurídico processual a que ela se filia. Então, veja, esse juiz foi absolutamente infeliz porque essa renúncia não é uma renúncia que se adequaria ao perfil, ao gabarito do direito civil. Bom, mas eu ia falar um negócio antes que ficou mas só um minutinho para eu falar isso, que isso é importante. Não, fale. Isso é importante. Tá. Porque eu não posso perder esse momento Sangiovese. Olha que interessante que eu vou falar aqui agora para vocês. A Sangiovese, ela é um vinho, ela é uma uva, desculpa, que é capaz de fazer vinhos extremamente simples, como os quiantes do dia a dia, como vinhos complexos, como o Brunello aí que você está experimentando. Ou seja, a mesma uva, ou seja, tentando me ligar. Pensei que fosse algum flamenguista sabotando a live aí. Né? Não, era pior que era um botafoguense. E essas coisas de tempo que está agora, cara, que eu acho que o sujeito acha que você está livre em qualquer horário. Então, preste atenção que eu vou falar aqui agora, que isso é muito interessante. Isso é muito importante que eu vou falar. É uma brincadeira com a Sangiovese, mas é importante. Negócio jurídico processual não é uma coisa só sofisticada. Negócio jurídico processual, tal como a Sangiovese, ela é capaz de fazer um vinho simples, um vinho do dia a dia, um vinho do almoço, um vinho da família, como um vinho da comemoração. Então, o negócio jurídico processual, ele não tem que ser colocado como uma coisa, como se fosse, por exemplo, no vinho São Brunello, um vinho nobre de Montepulciano, um grande super toscano. Mas também não pode ser colocado só como um vinho simples, como um vinho. Então, essas variações no negócio jurídico processual, isso é fantástico. E a cláusula geral do artigo 190 transformou o negócio jurídico processual, criou, tal como a Chianti, tal como o IGT, essa grande variação dessas possibilidades que a gente pode ter. Veja que nós estamos falando sobre coisas aqui, olha o nível de variedade, de simplicidade, de suspensão de prazo, de sequência, de cronologia, né, até assuntos hipercomplexos, né, envolvendo negócio jurídico processual. Isso aí. A palavra está contigo aí. Perfeito. E você falou aí da complexidade. É possível até imaginar fazer um acordo em que as partes disponham sobre a criação de um novo procedimento completamente diferente, inclusive com inversão de fases. Por exemplo, iniciando com a fase instrutória, que é algo que eu acho muito interessante. Para mim é lógico. Para mim é uma coisa muito lógica. Para mim também. Mas não é assim que, por exemplo, o rito comum segue no Código de Processo Civil brasileiro. Mas eu, por negócio processual, eu posso
fazer uma espécie de discovery negocial, fazer um procedimento prévio de revelação de provas e, em função dessas provas, permitir que as partes possam postular. Eu tive um caso, uma juíza que foi minha aluna, ela me ligou e tal, e eu, tipo, o que pode fazer, não pode? Olha só, chegaram as partes na audiência lá de conciliação, um com uma versão, outra com outra versão. Eu falei, ó, se a sua versão for verdadeira, se a prova mostrar isso, eu aceito. Se a sua foi isso, a juíza já é inteligente, e a juíza estava acompanhando, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos suspender a audiência, ela já pensando no negócio jurídico processual, e vamos fazer a prova antes. Depois de fazer a prova, o que eu faço? Eu concedo para o senhor, que é autor, 10 dias para o senhor emendar a inicial. E o senhor aqui, que é réu, o senhor só vai contestar depois disso. O que vocês acham? Ah, perfeitamente. Aí o que ela fez? As partes em negócio jurídico processual. Ou seja, e foi um caso. Aí, sabe o que ela chegou para mim e contou? O que aconteceu? Quando veio a prova, você sabe o que aconteceu? A prova não foi favorável nem ao autor nem ao réu. E eles foram e fizeram um acordo. Então, aí o que ela chegou, quando ela me ligou, eu lembro dessa ligação, ela falou assim, mas ei, se eu não tivesse feito isso, eu ia ter uma discussão sobre uma mentira, que lá na frente a prova ia desmentir o que o autor falou, ia desmentir o que o réu falou, porque a prova mostrou um outro fato. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente trouxe o fato para o início. Então, esse foi um caso de negócio jurídico processual, né? Em que, na verdade, foi instado pelo magistrado, né? Foi provocado, eu chamo, né, do juiz provocador, do facilitador. E o que foi mais interessante nesse caso, que aí ela contando, ela até deu né, eu lembro que ela deu até um sorriso, ela falou assim, as partes só se tocaram que elas estavam fazendo um negócio jurídico processual quando eu coloquei isso na ata. Aí ela até falou assim, a próxima vez eu não vou nem falar, né, que é negócio jurídico processual, vou botar assim, as partes na forma do artigo 190, para ficar mais fácil. Porque é um tema, e aí também vou fazendo vários links aqui, ó. Muita gente bebe de vinho, tal, a gente bebe vinho e não procura estudar o vinho, né? Não procura conhecer o vinho. E tem muito advogado que está trabalhando aí, né, nesse ambiente do Código de 2015 e não está preocupado em estudar o que a gente tem aí de novidade. Então, veja como é que tem uma comparação aqui, ó. Essa brincadeira que a gente faz aqui não é um grande estudo nem nada e tal, mas é uma ideia. É uma ideia que a gente pode trabalhar. Pedro, pensa para mim aí, vamos assim, já que tem muita gente aqui, o que você acha assim, por exemplo, você falou sobre prova e tal, o que você acha assim, por exemplo, olha, eu acho que esse ponto aqui, o negócio jurídico, nesse momento de Covid aí, o que você sugere, o que seria, vamos lá, 2 aspectos diferentes, processo em curso, o que você pode fazer? Poxa, eu acho que seria viável a gente pensar nesses negócios jurídicos processuais para esses processos em curso. E talvez, assim, para hipóteses que nós não temos processos, a gente não tem processo ainda judicial, as partes querem manter a relação, não querem ter um processo tal, ou pode ser que tenha um processo, se imaginar algum negócio pré-processual. Ou seja, nesse momento de Covid aí, você que é um cara aí que tem essa visão ampla, aí, volta a dizer, e aí para quem não estava no início, ó, o livro do Pedro, para mim, está na 4ª edição, Negócio Jurídico Processual, está pela Juspódio, está super atualizado, para mim é uma bíblia do tema, e eu queria que você tentasse dar algumas ideias para a gente que está advogando aí, a gente está com esse problema aí, que mudou tudo, se o negócio jurídico processual pode ajudar a gente nesse momento. Vamos lá, vou provocar aqui, fazer uma provocação faixa preta também, tá? Lógico. Quero ver sua opinião. Você sabe que está em tramitação no Congresso aquele projeto para criar um regime transitório. RGED. Exato. Sim, estou escrevendo sobre ele e tudo mais. Pronto. Até publiquei já. Então vamos lá. Uma das previsões desse regime transitório alcança as ações de despejo, a proibição de liminar, né, em ação de despejo. Imagine que
eu tenha um contrato de locação, o meu locatário deseja renegociar porque, em função da pandemia, ele não vai conseguir honrar os aluguéis, então ele deseja uma moratória, ele quer, enfim, reduzir o valor da parcela, das próximas parcelas, enfim, ele propõe uma revisão negocial do contrato em função da pandemia. Ok? Certo. Imagine, então, que eu, como locador, digo, tudo bem, eu vou aceitar reduzir o aluguel, vou aceitar que esses aluguéis que se vencem nos próximos 3 meses sejam diferidos para daqui a 90 dias, mas tem uma condição. Você vai ter que concordar aqui no nosso contrato que, se houver uma ação de despejo por falta de pagamento, você abre mão da caução, que é aquela caução exigida pela lei do inquilinato, você concorda com a tutela provisória que o juiz possa deferir, e você abre mão do prazo para interpor agravo de instrumento contra a decisão que conceda a tutela provisória deferida pelo juiz. Observe, eu usei uma cláusula de negociação processual no contexto de uma renegociação do contrato. Então, eu vou voltar lá atrás. Isso é uma coisa que é muito comum e muitas vezes é a contrapartida que você tem. Muitas vezes é o que sobra. Né? O que a parte pode te dar. É o que a parte ela pode te dar, com certeza. Ela não tem dinheiro, o que ela pode te dar. O que ela pode dar é isso. Né? Como é que você enxerga isso? Porque veja que isso é uma estratégia muito interessante daquele que já prevê a superveniência de uma lei que vai restringir ou liminar, por exemplo, a ação de despejo. Só que o meu negócio jurídico pré-processual vai anteceder a futura lei, né, se for aprovada. E ela não vai poder alcançar esse contrato, esse ato jurídico perfeito, isso que foi negociado entre as partes. Né? Como é que você enxerga isso, Mário? Bom, deixa eu te falar, você que era entrevistado, mas eu vou responder. Tá? O que eu acho, na minha concepção? Então, por exemplo, pragmaticamente falando, já antecipando para você, pragmaticamente eu acho que isso é possível. Eu vou dizer por que é possível. O negócio jurídico pré-processual, em especial, pode acontecer isso com o negócio jurídico processual, mas o negócio jurídico pré-processual é muito comum, na verdade, é da excelência dele, é da natureza dele, em que ele possa estar na sinalagma. O negócio jurídico, por exemplo, eu tenho casos em que a cláusula de eleição ela é discutida como o valor do contrato. Porque, a depender do lugar que você tiver que demandar, o custo é mais alto. Então, é uma inocência, incauto imaginar que o negócio jurídico pré-processual não está ligado à própria essência do contrato. Porque, como você bem disse, o que esse locatário pode fazer nesse momento? O que ele pode dar? Ele não tem recurso. O que ele pode fazer? Ele pode dar uma ideia de confiança, da fidúcia. E se ele não pode dar garantia pecuniária, seja pessoal, de terceiro e tal, isso é uma forma, olha como é que eu vou falar agora, faixa preta total. Isso é uma forma exógena de garantia. Isso é uma forma exógena, atípica de garantia. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, o grande equívoco da legislação brasileira. Estou estudando isso em Portugal, na Alemanha. Olha sabe o que na Alemanha fala? Esta lei se aplicará se não houver convenção entre as partes. O que significa dizer? Se houver convenção entre as partes, não se aplica. Então, esse seu exemplo ele é perfeito. E veja, e é perfeitamente possível que o negócio jurídico... Olha como é que tudo tem sentido, Pedro. O negócio jurídico processual pode ou não pode ser analisada a validade pelo juiz? Pode. Claro. Se houver um abuso nesse negócio jurídico, o juiz pode chegar e fazer o quê? Olha, há um abuso. Mas isso não significa dizer de plano que essa situação... Por quê? Veja, eu poderia estar prejudicando o próprio locatário. Quer que eu te dê um exemplo?
Imagine que este contrato que você está falando está por prazo indeterminado. Então, o que poderia o locador fazer? Pedir o imóvel. Mas, dado ao passado do locatário, que sempre foi um cara que pagou em dia e tal, pela relação, ele faz esse negócio jurídico processual, que ele beneficia o locatário. Ok? Nessa situação, então, eu posso dizer que é muito mais o regime transitório da Alemanha, ele é muito mais adequado porque ele trabalha com a ideia de que, antes de tudo, autonomia da vontade. Depois o quê? A decisão do juiz. Posso fazer um gancho? Você vai falar, esse cara é maluco, tudo para ele é inventário? Quer que eu dê um exemplo disso para você? Claro. Que tem a ver com o negócio jurídico processual? Claro. O descalabro do artigo 617, que fala que o juiz nomeará numa ordem sucessiva aquelas pessoas. Ele nomeará naquela ordem sucessiva se não houver o quê? Acordo. Porque se houver negócio jurídico processual, ele não pode fazer a nomeação. Ou seja, o juiz só deve intervir se não houver o quê? Negócio jurídico processual. Clarice, um abraço para você, Clarice. Obrigado por estar prestigiando a gente aqui também. Estou vendo aí o Flávio. Flávio Pedrão entrou. Um grande abraço, Flávio. Flávio é a nata fina da processualística mineira. Flávio esteve na mesa na última jornada, foi o nosso presidente da mesa, que eu falei sobre negócios jurídicos processuais em contratos empresariais. E o que eu chamei a atenção? O que é a peça-chave dos negócios jurídicos processuais? Autonomia. E veja o que eu estou falando, Pedro, está casando, né? A gente não combinou, a gente tem ideias muito parecidas, a gente tem coisas que a gente discorda. Por que eu tenho algumas ressalvas de negócio jurídico processual em caso, por exemplo, de relação de consumo? Acho possível. Porque o nível de autonomia não é o quê? Igual. Por que quando eu projeto para o testamento eu tenho dificuldade? Porque no testamento não há uma autonomia propriamente daquele que poderá se submeter a determinado negócio jurídico processual. A pedra angular, para mim, do negócio jurídico processual, ela é a autonomia das partes. Eu não sei se eu consegui assim, né, colocar isso, eu estou vendo aqui o tempo, e eu quero fechar um ponto que é importante, que também tem a ver com vinho, que não adianta falar isso tudo de direito. Para ter um vinho desse aqui, não adianta botar o nome Sangiovese. Tem que ter o quê? Boa uva. Não adianta só ter boa uva e botar o nome Sangiovese. Tem que ter o quê? Um bom produtor. Tudo é um contexto. A gente tem que tirar essa noção de simplicidade das coisas. O vinho, e uma das ideias aqui, mostra que, às vezes, até o simples, ele é complexo. E o complexo tem que ser visto como simples, tal como o vinho. Eu estou bebendo mais do que você, então estou mais inspirado que você aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente tem... Pô, as suas observações para mim aqui, Pedro, foram muito enriquecedoras, e eu vou certamente aqui fazer várias ponderações aqui sobre isso. Eu acho que isso foi muito interessante. Aqui, ó. Só para fazer um gancho aí sobre esse assunto aí. Pedro, deixa eu fazer uma observação. Ó, doutora Edneia Bonadiman, médica, uma grande médica capixaba, está aqui. Clarice, é uma empresária paulista. Estão assistindo aqui o Direito e Vinho. Pablo Stolz está aqui. Pablo Stolz entrou. Porque a gente está conseguindo conjugar um assunto sério, que é um assunto de direito, com vinho de uma forma factível, de uma forma que todos possam ouvir. Então, quero te dar os parabéns aí, que você foi um cara extremamente didático, que permitiu aí esse debate fantástico aí. Eu que agradeço. Quero também cumprimentar o Pedro Bentes, que entrou, que é um grande amigo lá da NEP. Pedrão é gente finíssima. O Pedrão é nota 1000. E fazendo só um gancho, Maza, para gente, eu acho que a gente já está finalizando pelo tempo. Você tem uns 3 minutos. 3 minutos. Então, em 1 minuto, eu vou só fazer um gancho aqui em relação a esse último assunto, do regime de transição, que isso vai ao encontro da Lei de Liberdade Econômica. Que a Lei de Liberdade Econômica perfeito, trouxe várias normas de interpretação do negócio jurídico.
E essas normas de interpretação do negócio jurídico são extensíveis aos negócios jurídicos pré-processuais e processuais. Ó, Né? a Cabralina Então, entrou aí, ó. perfeito. Cabral é gente finíssima, um parceirão. Então, Masa, essa relação me parece que é perfeita. Né? Se as partes fazem um acordo já antevendo a superveniência de uma nova lei e por vontade própria elas querem excluir, querem dizer, ó, esse regime de transição não vai se aplicar para a nossa relação, me parece que a interpretação que deve prevalecer é a interpretação que prestigia a autonomia da vontade. Então, acho que isso segue a lógica dos diferentes padrões interpretativos estabelecidos na Lei de Liberdade Econômica, que eu acho que se aplicam a qualquer negócio jurídico, não só que envolva uma relação de fundo econômico. Mas pode ser aplicado numa relação de família, por exemplo. Sim, não, e aí voltamos naquele ponto que eu acho que isso é fundamental. As pessoas não se deram conta da relevância da autonomia da vontade. Perfeito. Esse regime, volto a dizer, esse regime transitório na Alemanha, ele falou assim, olha, isso aqui somente se aplica, esse regime transitório, e ele é expresso no caso das locações, ele somente se aplica se as partes não negociarem. O juiz, nesses casos, ele estará limitado ao controle da validade do que foi negociado. Perfeito. E veja, então e isso é importante porque permite a nós uma grande noção, né, uma grande ideia. Eu estou controlando o tempo aqui, né? Quantos minutos a gente tem? Tem 1 minuto e meio. Vai, Deixa eu fazer uma proposta aqui em 30 segundos. 30 segundos. Eu quero propor um brinde. Um brinde à sua mãe. Domingo nós temos Dia das Mães, então um brinde à sua mãe, um brinde à Paula, que é uma grande mãe, um brinde à Dani, que é mãe dos meus filhos, um brinde à minha mãe, Marisa, e minha avó, que tem 100 anos. E a todas as mães que estão aqui, que interagiram, participaram aqui da live. Um brinde a todas. Deixa eu te falar, um brinde a todos, até porque nós nascemos graças à autonomia da vontade delas. Porque se elas não quisessem, nós não tínhamos nascido. Então, gente, foi aqui, foi sensacional. Eu vou colocar aqui, então nós teremos aí, sexta-feira que vem. Ô Pedro, muito obrigado a todos aí. Eu já vou, se acabar aqui, a gente faz um rapidinho eu abro aqui rapidinho só para dar uns minutos aqui, mas queria agradecer, bicho, foi fantástico. Tal como a Sangiovese, você propiciou aqui um vinho maravilhoso, uma noite maravilhosa. Você é um verdadeiro Brunello de Montalcino, né? Foi espetacular aqui, né? E dizer que sexta-feira que vem a gente vai estar aqui, 1 minuto e 47, agora é regressivo mesmo, a gente vai estar aqui com o professor Eduardo Talamini, falando sobre Pinot Noir e arbitragem. E isso aqui, a minha chefe está aqui, a professora Adriana, o Cabral, que está à frente do Procnec. Isso aqui é um projeto, embora seja assim, nesse sentido, relaxado, mas um projeto muito sério, que envolve apenas e tão somente professores, todos os convidados são professores doutores, com grupos de estudo, volto a dizer, registrado na CAPES, e todos os professores do Procnet, todos sem exceção, estarão aqui. A professora Paula Sarno vai estar aqui, a professora Suzana Costa. Aqui a gente vai ter a presença aqui de várias escolas de todo o Brasil, Aqui, minha chefe aqui. Então, isso aqui é algo que nós, nesse momento do direito, nós podemos tentar passar a nossa pesquisa de uma forma leve, de uma forma efetivamente leve para todos aqui. Então, eu queria, assim, vocês acompanhassem o meu perfil, acompanhassem o perfil da Procnet, que vai estar colocando quais são os eventos. E eu tenho certeza que quando passar isso aqui, para o fim da pandemia, nós vamos lembrar e vai ser ótimo. Encontrei com vários amigos, para mim foi sensacional. Queria falar assim, fechar aqui, já aqui, um beijo no coração de todos vocês, um brinde ao Dia das Mães. Sexta-feira quero estar com todos vocês. Pedrão, todos forte abraço. Aqui, muito obrigado.
Um beijo no fundo do Valeu. coração e uma Sangiovese aqui.